A unidade 3 trata do estudo um pouco mais detalhado das principais funções orgânicas, no que se refere à definição, classificação, nomenclatura, propriedades físicas, propriedades químicas e aplicações. Nas videoaulas anteriores, tratamos das funções hidrocarbônicas ou hidrocarbonetos. Esse tópico tratou dos vários tipos de hidrocarbonetos, tais como alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos e aromáticos. Nessa videoaula, trataremos dos haletos orgânicos, única função que estudaremos dentro do tópico de compostos halogenados. Por definição, haletos orgânicos são compostos derivados dos hidrocarbonetos pela substituição de um, dois ou mais átomos de hidrogênio por igual número de halogênios. A fórmula geral que os representa é dada por Rx. De acordo com o número de átomos de halogênios presentes, os haletos podem ser classificados como monohaletos, quando há somente um átomo de halogênio, dialetos, quando há 2 átomos de halogênio, trialetos, quando há 3 átomos de halogênio e assim por diante. Os monohaletos podem ser classificados como haletos de arila, quando o halogênio está diretamente ligado a um carbono aromático. Nesse caso, são representados por ARX. Podem também ser denominados haletos de alquila, quando o halogênio está ligado a radicais alquila, ou seja, em todos os casos nos quais não há um carbono aromático ligado ao halogênio. Os dialetos podem ser geminais se os 2 halogênios estiverem ligados ao mesmo carbono, ou vicinais se os 2 halogênios estiverem ligados a átomos de carbono vizinhos. Na nomenclatura IUPAC, os átomos de halogênios são considerados como ramificações na cadeia do hidrocarboneto. Como exemplo, temos um monohaleto de alquila, o 2-bromo-butano. Veja que o bromo foi citado do mesmo modo que seria usado se fosse uma ramificação da cadeia, embora não seja, de fato, uma ramificação. O segundo exemplo é um trialeto de alquila, o triclorometano, também conhecido como clorofórmio, na nomenclatura usual. O terceiro exemplo é um monohaleto de arila, o iodo-benzeno. Para efeito da numeração da cadeia principal, os halogênios são considerados como ramificações e não como grupo funcional. Assim, se a cadeia for insaturada e se houver outras ramificações, a insaturação e as ramificações têm prioridade sobre os halogênios. Um exemplo pode ser dado com esse monohaleto de alquila, o 5-cloro-4-etil-hex-2-eno. Veja que a numeração da cadeia priorizou a insaturação, como ocorre nos hidrocarbonetos. Além disso, observe que a citação segue a ordem alfabética, independentemente de quem tem menor ou maior numeração. Um segundo exemplo é esse monohaleto de alquila insaturado, o 6-bromo-hepta-2,4-dieno. Como era de se esperar, as insaturações têm prioridade na numeração da cadeia principal. Em se tratando da nomenclatura usual, o nome do haleto precede o nome do radical, que passa a ter terminação -ila no lugar de -il. Como primeiro exemplo, temos esse monohaleto de alquila. Seu nome oficial é 2-fluorobutano, porém, na nomenclatura usual, seria fluoreto de sec-butila. Como segundo exemplo, um monohaleto de arila, o bromobenzeno na nomenclatura oficial, mas denominado brometo de fenila na nomenclatura usual. No terceiro e último exemplo, o monohaleto de alquila, 1-iodo-pentano, na nomenclatura IUPAC, ou
iodeto de pentila na nomenclatura usual. As propriedades físicas dos haletos orgânicos se diferem das propriedades dos hidrocarbonetos, uma vez que os halogênios têm eletronegatividade bem maior que a do carbono. Os haletos mais simples, tais como o clorometano, o bromoetano e o cloroetano, são gasosos à temperatura ambiente. Os seguintes são líquidos e os superiores, de massa molar mais elevada, são sólidos. Os haletos líquidos são incolores, de cheiro característico e agradável, e geralmente tóxicos, como o clorofórmio, que é o CHCl3, e o tetracloreto de carbono, CCl4. As temperaturas de ebulição são consideravelmente maiores que as dos hidrocarbonetos correspondentes, uma vez que possuem interações mais fortes. Interação de polo nos haletos, enquanto nos hidrocarbonetos é a interação de polo induzido. Além disso, possuem massas moleculares maiores, o que leva a maior distorção da nuvem eletrônica. A temperatura de ebulição cresce com o tamanho da cadeia carbônica e com a massa atômica dos halogênios. Os haletos orgânicos são formados por moléculas polares, devido ao deslocamento de elétrons em direção ao halogênio, que é mais eletronegativo. Não são suficientemente polares para serem solúveis em água, além de não formarem ligações de hidrogênio com a água, exceto no caso dos fluoretos. Porém, são solúveis em solventes orgânicos usuais, de baixa polaridade. Os iodetos, brometos e policloretos de alquila são mais densos que a água, como é o caso do CCl4. Isso ocorre devido ao aumento considerável da massa molar. Como os haletos não existem livres na natureza, eles são preparados na indústria e no laboratório, através de diversas reações. Um modo de produzir haletos orgânicos é a halogenação de alcanos, como vimos anteriormente no estudo dos hidrocarbonetos alifáticos. A reação que ocorre é do tipo substituição. O alcano perde um átomo de hidrogênio e ganha um átomo de halogênio. O hidrogênio que se perde pertence ao átomo de carbono menos hidrogenado, de acordo com a regra de Markovnikov. Assim, o alcano reage com o halogênio, produzindo um haleto orgânico e um hidrácido, HX. Uma outra reação usada para sintetizar haletos orgânicos ocorre quando um alceno reage com um hidrácido, HX. A reação que ocorre é do tipo adição. O substrato orgânico inicial sofre quebra da ligação π, que é mais fraca, e adição dos dois átomos de halogênio nos átomos de carbono onde havia a ligação dupla. O resultado é a formação de um monohaleto. Os haletos, principalmente os de alquila, são compostos de grande reatividade e são matérias-primas valiosas na preparação de outros compostos orgânicos. Um exemplo é a reação de um monohaleto de alquila com um hidrácido. É uma reação de substituição, onde ocorre formação de um alcano e de X2. É o inverso da reação de halogenação de um alcano, e sua ocorrência, seja em um sentido ou no sentido inverso, depende das condições da reação. Nesse caso específico, o iodoetano reage com HI, formando etano e I2. Um segundo exemplo de reação de um haleto orgânico ocorre quando o mesmo reage com hidróxido de potássio em meio alcoólico. O cátion potássio, K+, capta o íon Cl- do haleto, formando KCl. O ânion OH- do hidróxido capta o íon H+ do haleto orgânico do carbono vizinho àquele que perdeu o halogênio, formando água. O haleto, então, com um par de elétrons que restou, forma uma ligação dupla entre os átomos de carbono, que perderam íons, formando um alqueno. Essa reação é do tipo eliminação,
uma vez que o composto orgânico inicial perdeu átomos. Os haletos orgânicos talvez constituam a matéria-prima mais importante das sínteses orgânicas, pois a partir deles são obtidos compostos de praticamente todas as demais funções orgânicas. Os compostos clorados são principalmente usados como inseticidas, como o BHC, benzeno hexaclorado, nome usual, ou 1,2,3,4,5,6, hexaclorociclohexano, nome oficial. Outro haleto usado como inseticida é o DDT, dicloro, difenil, tricloroetano. Os hormônios da tireoide são compostos orgânicos iodados. Importantes também são o clorofórmio, usado como solvente anestésico, o bromofórmio e o iodofórmio, ambos usados como desinfetantes. Entre os haletos fluorados, temos o teflon, politetrafluoroetileno, que é um tipo de plástico. Temos também o gás freon, CCl2F2, usado como líquido refrigerante de geladeira. O cloreto de etila, CH3CH2Cl, é usado como anestésico e solvente. E o brometo de benzila, usado em bombas lacrimogêneas. Assim, terminamos mais uma videoaula e um tópico da unidade 3, que tratou dos compostos halogenados. O próximo assunto trata dos compostos oxigenados, iniciando com o estudo dos álcoois. Assistam a videoaula com atenção e façam a atividade proposta. Até a próxima, queridos!